obrigado, ó Pai, porque a tua igreja te adora. Nós estamos aqui para adorá-lo, no último domingo do mês, agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz e pelos milagres que o Senhor ainda fará nessa última semana do mês. Louvado seja o teu nome. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. E nos breves minutos que iremos meditar na tua palavra, permita que a figura humana desapareça e Cristo fale diretamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Ontem nós tivemos o nosso discipulando, que é um encontro das nossas igrejas desse distrito, e que temos várias palestras na cada área, cada departamento, e também os pastores e pastoras tivemos um período muito bom falando sobre saúde, saúde espiritual, saúde física, saúde emocional. E muito bom termos aqueles palestrantes que vieram participar conosco, né? Pastor Fernando César é que toma conta desse programa a nível nacional, né? E hoje pela manhã nós tivemos também um culto muito abençoado, como temos tido pela manhã, e esteve conosco o Paulo Silas Pereira, não é? Ele escreveu esse livro e ele trouxe a mensagem hoje de manhã, e foi uma mensagem evangelística especial, não é? E Deus tocou o coração. Uma das coisas que eu acompanho a vida do Paulo Silas desde que ele era pequeno, e ele não mudou. Ele não mudou. Há uma estatística que os jogadores que terminam a carreira, embora esse período eles estão ganhando muito dinheiro, uma grande porcentagem deles, em 3 anos, perde tudo, porque não se preparam, vivem a vida como querem e o preço chega. Então, o Silas continua simples. Eu ouvindo ele falar, eu lembro dele menino, dele jovem, dele que hoje é comentarista da ESPN, mas que sempre pautou por estar na igreja. Nasceu na igreja nazarena, hoje ele poderia... Convite não faltou, não é? Para ser levado nos palcos da vida, né? E ele não. Ele faz tudo de acordo com a vontade de Deus e sem deixar de constar muitas vezes o pastor Aguiar, né? Então, isso mostra como ele tem sido abençoado, como tem crescido, já é avô. E esse livro que ele escreveu é muito interessante, porque além do sucesso, e aqui é 1 em 1 milhão, ele não comentou hoje pela manhã, mas também isso é uma estatística. Um atleta de qualquer modalidade, um atleta em 1 milhão é que serve a seleção do país. Pensa nisso. Pensa que aquelas meninas que ganharam um troféu é 1 em 1 milhão. E Deus
o abençoou. E em 86, quando ele foi para a Copa do Mundo, ele era considerado o cristão mais conhecido do Brasil naquela época. E foi quando começou o Atletas de Cristo. E aí, eu não lembro agora o nome do livro, mas tinha testemunho do Alex Dias Ribeiro e os outros que iniciaram o Atletas de Cristo. O livro está lá atrás, eu sei que aquele que está em casa está vendo, e depois vocês podem pegar, o Afonso vai estar ali, né? E o valor está lá também, é R$ 69,70, se não me falha a memória, mas são dois. É a Editora Vida que publicou e fez assim. Então, você quer um, mas leva dois. O valor é o mesmo. Por quê? Porque é considerado o valor de um livro hoje pela Editora Vida Lançamento. Porém, você está levando dois. E eu sugiro, como muitos, o outro você pode dar, ou você dá como evangelístico, porque a história de vida dele é uma história para fortalecer o crescimento de muitos hoje que estão com outros influencers. Você tem um sobrinho, você tem um jovem, dá o livro para ele. Porque hoje tem alguns influencers aí que estão influenciando para o mal. E isso é tão importante para nós, e eu tenho comentado sobre isso, e temos visto, né, e repito o que temos falado sempre, que Paulo fala a santos na casa de César, ou seja, em todos os lugares tem servos de Deus, e ele tem levantado na área do esporte vários que têm ganho por uma razão, e eles têm consciência disso. E agora, nos Estados Unidos, muitos atores se convertendo, buscando, né? Tem um homem que é tatuado inteirinho. Ele é do Rio Grande do Sul. Ele era o chefe de acho que ele era o chefe de um negócio brabo lá, né? E ele se converteu. E está dando o seu testemunho. Está tirando muitas das tatuagens, não vai sair. Mas é um testemunho. Para quem? Para essa área. Entendeu? E esses artistas que têm se convertido, filhos de artistas hoje, justamente esses jogadores, eles têm uma influência. Hoje nós tínhamos aqui pelo menos 3 prefeitos, 2 que foram, mais atual prefeito, período eleitoral, outras pessoas. Se eu pregar alguma coisa aqui, podem sempre interpretar que eu estou a favor de um, a favor de outro, mas ele não. Ele pregou, entendeu? E ele falou. Né? Então, isso é tão importante porque é diferente. Né? Não é um pastor falando. Não é o pai cristão, o avô cristão. É um moço, um senhor já avô, que está na sociedade, que está no meio televisivo e que anda aqui conosco, e, como eu digo, eu conheço ele e até hoje. Se ele te encontrar em qualquer lugar, você for cumprimentar, ele para, conversa, né? Poderia ter ido para tantos lugares, mas não. Ele continua fiel aos princípios. Né? É isso que leva à vitória. É essa união operada por Deus. Quem somos nós? Quem somos nós? Nós somos um povo que somos membros de um corpo
e temos um cabeça. Efésios 4,15. Esse é o grande desafio para nós. Nós temos um corpo, nós somos um corpo e temos um cabeça. Vamos ler juntos? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Tudo o que fazemos, tudo o que nós realizamos é para a honra e glória dele. Sem dúvida nenhuma, quando colocamos isso, é ele que comanda, é ele que nos dirige, é ele que nos leva a entender os mistérios espirituais e os mistérios materiais também. Porque ele é Deus, ele é o Senhor, e ele é o Senhor da igreja. Então é muito importante quando nós estamos em busca espiritual, entender que a palavra de Deus não muda. Nunca mudou e nunca vai mudar. As formas exteriores podem mudar, mas Deus continua sentado no trono. A cadeira ao lado direito dele é Jesus que está sentado. E o Espírito Santo está conosco. Por quê? Porque muitas vezes alguém começa uma jornada cristã, e já tenho visto, ao longo desse período todo, de 48 anos de ministério, que tanta gente começa tão bem. Alguns que o pessoal chega a colocar, olha, esse aqui vai ser, e aí é o grande perigo. Conversando com o Silas essa semana, porque quinta-feira nós fomos no hospital, depois fomos na PAI, e ele está dando umas ideias interessantes e procurando ajudar. E aí a gente vê que primeira coisa que nós estávamos conversando, e ele lembrou de uma frase: quando alguém diz que tem humildade, ele já perdeu a humildade. E é verdade. A humildade não precisa ser dita, é preciso ser vista. E aí que nós entramos hoje, em alguns que são donos da igreja. Eu não tenho nada contra, mas quem é o cabeça da igreja é Jesus. Igreja não é um negócio. É uma coisa muito séria. É a alma, é o espírito da pessoa, é a vida eterna. Nós não estamos pregando aqui para ficarmos aqui e ajudarmos na hora do enterro. Não, isso é parte que a gente faz porque Jesus ensinou. Mas nós estamos aqui porque queremos chegar na vida eterna. Queremos a salvação, o reino de Deus. Mas se chegarmos sozinhos, também não vale nada. Tem que chegar aqueles que estão ao nosso lado. Por isso, 1 Coríntios 12 a 14, ele fala sobre essa questão do que é o corpo. Vamos ler juntos. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Ou seja, Deus tem cada um de nós como o corpo do Senhor. Nós somos suas mãos e seus pés na pregação. Por isso ele fala, bem-aventurados os pés daqueles que levam boas novas.
Alguns de nós somos chamados especificamente para o pastoreio. Pastoreio de mestre, pastoreio de ensino, mas outros são evangelistas. E todos nós podemos testemunhar com a nossa vida. E é isso que é importante. É isso que nos ajuda. Porque sempre alguém vai estar. E olha, tem alguém falando de nós agora. E está falando de você. Em algum lugar. Mais do que isso. Né? Então sempre tem alguém que está falando ao nosso respeito. E aí que é importante. Quando nós sempre usamos esse versículo e queremos ele na prática. Convém que Cristo cresça e nós diminuamos. Ele é o Senhor, Ele é o cabeça, Ele é aquele que dirige. Então nós não podemos, e hoje a igreja, ela criou um aspecto, né, que foi levado para um outro lado, que é os ídolos evangélicos. E isso é perigoso. É perigoso. E tão perigoso, porque nós estamos vendo uma onda de pressão, de colocação de situações. Alguns irmãos que são de muitos anos da igreja, eu lembro quando eu cheguei à igreja, né, com 14, 15 anos, mas já tinha minha mãe que tinha fé, 12 anos, a gente ouvia sempre, na cadeia não tem crente. Tinha alguns que se convertiam. Hoje, nós não podemos falar isso. 90% já passaram por igrejas e alguns são filhos de crentes. E se você quer ver aquela música que fala pregador de rosa, prega espinho também, você pode ir de tarde na cadeia que eles cantam isso todo dia. Tem gente convertida hoje, mas também tem muitos que se perderam. E esse é o desafio nosso, de entender que nós somos corpo de Cristo. Orarmos. E eu estou dizendo porque nesse livro, Silas fala de situações que ele orou, que parece coisa boba. Mas Deus é o Deus que ora, que fala, que toca na gente dessa maneira. Por exemplo, nós oramos, eu sei que os irmãos oraram por chuva, principalmente sexta-feira. Teve um jogo de futebol do Guarani hoje, Botafogo, em Ribeirão está proibido qualquer atividade física aberta externa, porque queimou para tudo quanto é lado. E a região, quando voltávamos lá do discipulando, viemos pela Bandeirantes de Hortolândia, tinha focos grandes de incêndio. E na Dom Pedro, nós oramos. Deus tem tido misericórdia. Olha a chuva caindo, molhando a terra. É bênção de Deus, é graça de Deus. É a bênção que Deus traz, porque certamente o seu povo orou. É coisa simples? É. Mas eu não preciso de ter uma grande catástrofe para pedir ao Senhor. Deus é o Deus das coisas pequenas. Por isso nós somos corpo de Cristo. Temos vários irmãos e irmãs que estão aí nos grupos, que estamos orando. Porque é uma dor, é o pulmão, é uma criança, é um irmão. São pessoas que diante do tempo
precisam das nossas orações. E hoje fomos intercessores. Não é? Você que está em casa, Deus abençoe. E vocês que estão aqui, louvado seja o nome do Senhor. Porque vocês venceram. Venceram muita coisa. Sair de casa, chuva, esse tempo. Mas hoje, vocês são intercessores de muitos que estão nos hospitais, nas cadeias, em lugares que a gente menos pensa, porque o Espírito Santo ouviu as nossas orações. Discípulos, irmãos de uma família e temos um pai. João 27, capítulo 17. Irmãos de uma família e temos um pai. Vamos ler juntos. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu pai e pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. O que Jesus está falando aqui é no momento, logo após a ressurreição. Que era a ideia de tentar dizer: não, Senhor, fica aqui. Mas quando Jesus estava aqui em carne, ele se encarnou para a salvação, ele era limitado. Porque quando ele estava na Galileia, ele não estava em Jerusalém. Quando ele descia para a região sul, ele não estava na Galileia. Então, quando ele estava em Samaria, ele não estava em Cesareia de Filipos. Ele era limitado. Hoje não. A partir do momento que ele subiu, olha o que ele diz. Ele vai para o Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Quando a gente crê em Jesus, nós cremos no Deus Pai Todo-Poderoso. Nós temos um Pai. Nós temos alguém que vela por nós. E hoje é o Espírito Santo que está aqui conosco. Espírito Santo que está falando, o Espírito Santo que está abençoando, é o Espírito Santo que sabe de todas as coisas. E quando oramos hoje, já oramos por 2 candidatos que estiveram aqui, certamente o outro virá e está aberto a todos chegarem, e a gente ora aqui. Nós oramos com a certeza e falamos a eles: Deus sabe quem vai ocupar a cadeira, porque Ele é Deus. Nós não. Nós exercemos a nossa parte. Mas Deus já sabe. E o grande desafio que temos falado, e até tem dito que farão, é que depois, ganhando ou perdendo, voltarão aqui para agradecer. Isso é princípio. E a mensagem sendo colocada, mostrando que nós não estamos atrás de alguém que tenha cargo, é a pessoa. Irmãos, é a pessoa. Porque cargo passa. O poder vai embora. Mas a pessoa, ela fica. E uma das coisas que é clara é que quando a pessoa não está mais no poder, ninguém mais olha para ela. Vou te dizer mais. Os aposentados aí da vida.
Volta lá. Ou lá aonde você começou a trabalhar. Volta lá. Ou onde você deu aula há tempos. Volta lá. Quem deu aula? Você vai lá, você vai ver que ninguém conhece. Quando eu vou a Nilópolis, sempre tem gente nova. E eles chegam e falam, então, pastor, o senhor é a primeira vez? Aí a Guiar já falou isso também. Hoje é a primeira vez que eu venho aqui. Porque não sabem que nós tivemos lá atrás, quando começou tudo. É natural. E não adianta eu ficar, olha, vou ficar chateado. Não, porque a igreja é dinâmica. A maioria do nosso tempo que eu estava lá já foi. E os que ficaram, vão de vez em quando na igreja, porque está tudo, né, com dor. Entendeu? E isso é em todo lugar, é na nossa vida. E a gente não tem que ficar chateado, a gente tem que ficar alegre. Alguém me perguntou, você gostaria de voltar a ser pastor lá? Falei, não. Porque foi o tempo que Deus fez. Mas você não sente nada por ver agora uma igreja enorme para 3.000 e tantas pessoas, elevador e tanta coisa? Falei, não. Porque o foco não é esse. É que depois que você sai, você tem um legado na sua família, para as pessoas, para aqueles que estão à volta. Porque nós somos corpo, Ele é o cabeça. Mão, pé, orelha, testemunho. E é isso que Deus nos leva à frente. Somos discípulos de uma escola e temos um mestre. Somos ovelhas de um rebanho e temos um pastor. João 10:16. João 10:16. Vamos ler juntos. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Glória a Deus por isso. Né? Por isso nós temos um hino fantástico, um só rebanho, um só pastor. Ele é o nosso pastor. Na verdade, nós somos cooperadores dele. Ele é o pastor. Ele é o sumo pastor. Ele é aquele que conhece todas as coisas e diz para nós que chegará o dia, chegará o tempo e que tem ovelhas que estão em outros apriscos. Interessante. Que nós temos a nossa maneira de pensar, nossa maneira teológica. Existem ramos teológicos, mas o Senhor não olha isso, Ele olha o coração, Ele vê com o Espírito Santo, o coração que é sincero, coração que está na presença dEle. E Ele guarda, e Ele orienta, e Ele dá vitória, porque Ele é o Senhor. E Ele está usando agora nós como indo para ovelhas de outros lugares. A Giane volta para o Congo dia 3, se não me falha a memória, de setembro. Por isso ela está preparando para viajar. E no próximo domingo ela não estará mais aqui. Ela vai com o Luanzo se encontrar com o Gilbert. É 20 mais quase 2 dias de viagem. Porque não tem voo para o Congo. Não tem ônibus.
ela vai para Etiópia, depois desce para Uganda, depois vai para um lugar, para depois voltar para Uganda, para depois pegar outro voo. Não tem estrada. Congo não tem estrada. São lugares diferentes. Mas nós estamos aqui orando por elas, pelo Gilbert, que terminou um curso esses dias e mandou a foto. Ele terminou um curso de pintor. Por quê? Porque ele está lá na obra, ajudando as pessoas. É isso que é ministério, é isso que é missionário. O Gilbert talvez tenha um pouco de dificuldade de estar aqui falando a nossa língua. Quando ele veio testemunhar, deu aula de francês e inglês para muitos. Mas nessa área, ele é expert. Porque se for visitá-lo lá, vai ter que andar ao lado dele, porque ele sabe as trilhas por onde entra. E sucessivamente. É isso que Deus quer de cada um de nós, essa união. Somos pedras de um templo e temos uma pedra angular. 1 Pedro 2,5. 1 Pedro 2,5. Vamos ler juntos. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Há uma pedra angular. Essa pedra angular é o Senhor. E cada um de nós somos agora pedras vivas, casa espiritual. Como temos dito, no que nós fazemos aqui é o cuidado, porque é testemunho. Vamos pegar uma pessoa que está vivendo de qualquer forma, que está às vezes vivendo até de favor. Essa pessoa encontra o Senhor. E ela começa a andar nos caminhos do Senhor. Deus vai mudando. E de repente ela tem a sua casa. E ela tem o pão de cada dia. E os filhos vão mais longe. Por quê? Porque a mudança foi aqui. E você entra na casa, você vê que tudo está organizado. Mas quando você entra na casa de alguém que não ama a Deus, você pode sentir cheiro de tanta coisa. Tanta coisa. Você vai ver uma bagunça por todo lado. Você vai ver situações que a gente fala, que coisa. Mas é a falta do Espírito Santo. É a falta de Deus. Você pega até uma pessoa que é serva de Deus e ajuda. Talvez vocês tenham tantos que vão lá um dia, 2, limpar, passar roupa. Ela começa a amar a Jesus. Ela vai fazer o seu melhor. E às vezes aquela pessoa cresce a ponto de passar até à frente daquela que um dia pagava para ela fazer. Nós temos tantos testemunhos. Porque obediência a Deus, obediência ao Senhor. Eu creio, né, que todos nós aqui, a maioria, se nós formos olhar
Da onde viemos? Pensa na luta que foi para chegar até aqui, não é? Pensa. E foi o Espírito Santo que nos ajudou. Foi Deus que abençoou. Nenhum de nós nasceu num lar de Bill Gates. Aliás, era uma luta. Era uma luta. E hoje, todos nós aqui viemos de moto própria, como diz Jesus. Não de moto, mas com a sua condução própria. Ou alguém quis vir de forma diferente, mas todos nós viemos. O que significa? Que Deus nos abençoou. É simples, mas Deus trabalha nas coisas simples. Nós somos pedras vivas, a gente cuida do templo, fazemos, mas nós somos pedras vivas. Nós que estamos aqui agora, nesse instante, aquele que está em casa, está ouvindo a palavra, está abençoando a sua casa. A casa é parede, pode ser num condomínio, pode ser em qualquer lugar, pode ser de uma arquitetura extraordinária, mas pode ser simples, com um quarto. Quando Deus está, é o lugar mais abençoado. A igreja aqui está abençoada porque os irmãos e irmãs estão aqui. Estamos aqui. Eu imagino Deus lá em cima, só olhando e dizendo: lá está meu filho. Ele orou. É hora de eu responder, porque ele está firme. Ele está na batalha. E finalmente, nós somos ramos que produzem frutos de uma vida verdadeira. E é justamente João, capítulo 15, versículos 1 a 16. E eu terminarei com essa leitura. Vamos ler juntos. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será feito. Antes de lermos o próximo, porque pedirão o que quiserem e lhes será feito? Porque nós estamos em Jesus, nós estamos na videira, e quando estamos na videira, nossa oração é: Senhor, seja feito a tua vontade, na terra como no céu. E aí a gente se alegra, não por aquilo que às vezes queremos, mas pela vontade de Deus para a nossa vida. E Deus sempre abençoa e dá vitória. Vamos continuar. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês.
permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior que esse, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que lhes ordeno. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Nós somos amigos de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Só a leitura desse trecho já é uma bênção para a nossa vida. Ele está conosco. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor faz, por aquilo que o Senhor é. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos trazido até aqui. Ah, Senhor, queremos orar por alguns irmãos, queremos orar pedindo para que alguns irmãos sejam abençoados e abençoadores. Queremos lembrar, ó Pai, do nosso irmão e dos irmãos, amigos, que estão internados, ó Pai. Tem alguns, lembramos do missionário Rodolfo, Pai. Quero lembrar do meu amigo, do nosso amigo João Geraldo. Ah, Espírito de Deus, lembrar dos irmãos e irmãs que não vieram, porque estão enfermos. Lembrar de muitos que estão nos acompanhando de fora do país, de outros lugares. Ah, Espírito Santo, obrigado, porque segundo a Tua palavra, o Senhor nos chama de amigos. Obrigado por ser nosso amigo, Senhor. Obrigado porque o amigo deu a vida por nós. E o Espírito Santo nos faz pedras vivas. Obrigado porque somos mãos e pés. Ah, Jesus, essa última semana, o mundo diz que agosto é um mês que tem tragédias, é um mês de azar, mas para nós é o mês da vitória, porque o Senhor continua conosco. Ah, Pai, o Senhor cura as enfermidades, o Senhor abre as portas do trabalho, o Senhor restaura, o Senhor age de uma forma tremenda. O Senhor abençoa nós que estamos aqui, aqueles que estão nos vendo em casa, aquele que vai ver, mas o Senhor abençoa os nossos irmãos, amigos, familiares, que estão em outros lugares, que estão até distantes, alguns quilômetros, alguns centenas de quilômetros, outros milhares de quilômetros, mas o mesmo Espírito Santo que está aqui, está agora falando ao coração deles, livrando de algum mal, porque nós estamos orando, é a família orando, é os irmãos orando, é a igreja orando. Ah, Pai, e o Senhor dará vitória. Por isso, Senhor, nós oramos com gratidão,
Porque mesmo aqueles que caminham por um caminho errado, saíram do caminho certo, ou estão no caminho certo, mas na direção errada, é o teu Espírito Santo que os trará novamente na rota certa para a vida eterna. Ó Pai, por isso, obrigado por essa chuva. Ó Deus, um simples fogo parou uma cidade, uma região. Nós víamos isso em outros países, estamos vendo agora, no meio de casas. Ó Espírito de Deus, obrigado pela chuva que cai. Ah, Pai, o Senhor sabe das nossas enfermidades, e o Senhor sempre coloca a solução para elas, porque o Senhor é poderoso. Ah, Espírito Santo, nós só te agradecemos e obrigado, Pai. Cada vida, cada lar representado, e que essa última semana desse mês, como oramos no primeiro domingo na ceia, seja uma semana de bênçãos e de vitória, porque nós estamos na Tua presença, estamos debaixo do Teu senhorio. O Senhor é nosso Pai, e nós somos amigos do Senhor. Obrigado, porque cada um que está aqui é amigo do Senhor. Ó Pai, muito obrigado por nos receber como amigos e dispensar toda a consideração, o amor e a ajuda para esses amigos que estão aqui. Mesmo quando nós falhamos, o Senhor continua sendo nosso amigo. É em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém.